Bem-vindos! Conheçam Hospital Estadual de Taunton. O Hospital Estadual de Taunton é uma instituição psiquiátrica localizada em Taunton, Massachusetts, originalmente conhecida como o Hospital Estadual de Lunáticos. Foi a segunda instituição desse tipo em Massachusetts e abriu suas portas em 1854. Situado em uma fazenda ondulada de 154 acres ao longo do rio Mill, este hospital desempenhou um papel significativo no tratamento de centenas de pacientes psiquiátricos ao longo de sua história, incluindo alguns infames assassinos em série. O renomado arquiteto da Nova Inglaterra, Elbridge Boyden, foi escolhido para conceber o projeto do hospital. Boyden tinha vasta experiência em projetos de estruturas cívicas, incluindo prisões, tribunais, correios e estações ferroviárias. O principal objetivo da construção era aliviar a superlotação do Hospital Estadual de Lunáticos em Worcester, que havia sido erguido 2 décadas antes e estava enfrentando uma grave sobrecarga. Com o tempo, o hospital cresceu e passou a contar com mais de 40 edifícios, que incluíam uma padaria, dormitórios para funcionários, uma capela, uma lavanderia, um teatro, uma cozinha, salas de jantar, salões e varandas ao ar livre. O Hospital Estadual de Taunton oferecia comodidades modernas, como abastecimento de água encanada, sistema de esgoto, aquecimento central e sistema de ventilação central. Assim como a maioria dos hospitais psiquiátricos da época, o Hospital Estadual de Taunton adotou o plano de Kirkbride, que permitia que o hospital e o campus funcionassem como uma comunidade autossustentável. As estruturas foram projetadas para maximizar a entrada de luz natural e facilitar a circulação de ar. O próprio formato do edifício foi concebido com o propósito de ter efeitos terapêuticos. E o terreno ao redor foi cuidadosamente planejado para criar um ambiente adequado para acalmar e tranquilizar as mentes daqueles que necessitavam de cuidados. Essa combinação pretendia incorporar as influências serenas da natureza externa com os remédios curativos da arte. Muitos hospitais, incluindo o Hospital Estadual de Taunton, admitiram pessoas inocentes, como veteranos que sofreram lesões cerebrais e indivíduos com Alzheimer, Parkinson e síndrome de Tourette. Mulheres que enfrentaram ansiedade, ataques de pânico, depressão pós-parto e até fadiga também estavam entre as que foram internadas. Algumas das chamadas ciências usadas para tratar os pacientes incluíam principalmente pseudociências, como a frenologia, que envolvia a medição do crânio de uma pessoa, viva ou morta, na busca por padrões compartilhados por pessoas com doenças mentais. Essas ciências persistiram no Hospital Estadual de Taunton até o final da década de 1940, enquanto os abusos continuaram durante o mesmo período. Práticas como confinamento solitário, eletrochoque e lobotomias eram comuns em hospitais como o de Taunton naquela época. Quando o primeiro paciente foi admitido em 7 de abril de 1854, o Hospital Estadual para Lunáticos em Taunton era uma instalação progressista. Embora houvesse salas fortes no porão destinadas a abrigar pacientes violentos, elas estavam vazias, exceto pelos ralos no chão, e nunca foram utilizadas. A maioria dos quartos tinha um estilo de dormitório, mas também havia quartos privados. Os residentes eram considerados pacientes e não presidiários. Em muitos aspectos, foi um período de grande otimismo. As razões pelas quais as pessoas eram internadas nos hospitais psiquiátricos pareciam ser arbitrárias. Incluíam motivos como promiscuidade, senilidade, ser considerado selvagem e indisciplinado, ser uma criança ou idoso indesejado, ter opiniões religiosas ou políticas francas ou pouco ortodoxas, ansiedade, depressão, não se dar bem com a família, homossexualidade, ser uma mulher vista como muito assertiva, não atender às expectativas de masculinidade, hiperatividade, defeitos congênitos, Alzheimer, sífilis, não falar inglês, habilidades sociais deficientes e ser isolado ou antissocial. Até mesmo motivos como perda de amigos, masturbação e perda de interesse nas tarefas domésticas podiam resultar no comprometimento de uma pessoa. Tal qual nas prisões e penitenciárias, uma vez admitido, você era encerrado e não tinha autorização para partir. Todo tipo de abuso, crueldade e desumanidade eram perpetrados.
Ser admitido nesses hospícios para doentes mentais significava uma vida de punições, espancamentos, isolamento solitário, negligência alimentar, imobilização com algemas, a aplicação de terapias como eletrochoque, lobotomias, e até mesmo alguns considerariam a terapia sonora utilizando cantores de ópera visitantes, como particularmente desumano e cruel. Houve um momento em que a inoculação de sangue contaminado com malária em um indivíduo para induzir febre era tida como eficaz. A ciência, sem dúvida, teve seus momentos tolos. Na época da construção do campus, o mundo e a América possuíam uma visão consideravelmente arcaica sobre aqueles que sofriam de doenças mentais e como poderiam ser tratados, se é que podiam ser tratados. A sociedade frequentemente se distanciava deles, buscando apenas que os indivíduos com problemas mentais, crianças com defeitos congênitos, ou aqueles com dificuldades de aprendizagem desaparecessem. Duas opções se apresentavam: ocultá-los em uma sala de desolações, uma prática ainda presente em alguns países, ou enviá-los a um hospício para lunáticos. As pessoas daquela época sentiam vergonha de ter alguém com doença mental, uma pessoa desfigurada ou com deficiência em sua família. Acreditavam que isso refletia negativamente sobre eles e seu status social. Era um pouco como algumas pessoas em cultos políticos olham para os membros de suas famílias que se opõem ao culto político. Sentem vergonha deles, não hesitam em evitá-los ou rejeitá-los. Desejavam fervorosamente que desaparecessem. Outro aspecto desse ato de esconder ou expulsar era que a maioria das pessoas simplesmente acreditava que fazê-lo era para o bem da família e da comunidade. Poucos se importavam com o que o lunático pensava ou sentia. No entanto, o que este hospital representou durante muitos anos, como a maioria dos hospícios para doentes mentais nos Estados Unidos em algum momento, foi um local para descartar uma parte da humanidade com a qual ninguém desejava se incomodar. De acordo com uma lenda local, o fato de milhares de pacientes mentais terem sofrido aqui o torna um dos lugares mais assombrados da América. Algumas pessoas acreditam que os fantasmas persistentes são resultado dos pacientes mais violentos que foram mantidos em Taunton. O Taunton State Hospital também abrigou criminosos notórios como Anthony Santo, assassino em série. Anthony Santo nasceu na Itália em 1894 e confessou ter cometido os assassinatos de seus 2 primos e de outra criança em um período de 3 meses. Ele alegou entrar em crises de loucura, em que não conseguia controlar suas ações ou raiva. Foi diagnosticado com alucinações e acabou sendo enviado para Taunton, onde passou o restante de sua vida. Sua infância é amplamente desconhecida, pois ele imigrou para a América mais tarde. Seus pais recordaram um grave episódio de escarlatina que Anthony sofreu, o que afetou sua mente desde então. Em 6 de junho de 1908, Santo, com a idade de 14 anos, foi interrogado pela polícia por roubo de uma bicicleta. Espontaneamente, ele confessou ter assassinado seus 2 primos e uma criança de 6 anos. Ele afirmou que atraiu seus primos para a floresta e os matou com grandes pedras e uma faca. Também apedrejou até a morte a menina de 6 anos, Louise Stahl. Jane Topham, assassina em série. Jane Topham, criada por um parente perturbado, tornou-se enfermeira. Utilizava seus pacientes como cobaias, administrando-lhes uma combinação de medicamentos que essencialmente os envenenava. Ela experimentava um prazer perverso e mórbido ao observá-los morrer. Apenas alguns anos após a morte de sua mãe, seu pai as levou, a ela e sua irmã Delia, para o asilo feminino de Boston, onde nunca mais as viu. Jane acabou sendo contratada como serviçal na casa de Anne C. Topham, e mais tarde adotou o sobrenome Topham. Em 1885, Topham iniciou sua formação como enfermeira em Cambridge, onde começou a mostrar tendências psicopáticas. Ela preferia cuidar de pacientes idosos e frágeis, usando-os como cobaias em experiências perturbadoras com morfina e atropina, alterando suas prescrições para observar os efeitos em seus sistemas nervosos. Ela passava muito tempo a sós com esses pacientes, falsificando registros médicos e medicando-os de forma a levá-los ao limite da consciência, chegando até mesmo a compartilhar a cama com eles. Ela afirmou que sentia prazer em observar o funcionamento interno de suas almas e que experimentava excitação sexual com a proximidade de seus pacientes à morte. Após iniciar sua carreira como enfermeira particular, começou sua série de envenenamentos. As lendas urbanas, mitos, contos populares e outras narrativas
tem suas origens nas práticas cruéis utilizadas pela equipe, nas mortes tanto por causas naturais quanto não naturais, e nos próprios reclusos e/ou pacientes, alguns dos quais eram criminosos, assassinos e estupradores. Colaboradores encontraram marcas estranhas e sangue cobrindo as paredes do porão. Um deles afirma que, ao descer para descobrir o que estava ocorrendo, não conseguiu passar do último degrau. Sentimentos avassaladores de dor e sofrimento o atingiram. Ele deixou o emprego no mesmo dia, e anos depois, ainda lhe é difícil falar sobre isso. Independentemente de acreditar ou não nessas histórias, existem registros documentados de pacientes que começaram a se recusar a descer ao porão com a equipe. Quando recusavam, eram punidos. Até hoje, as pessoas afirmam que essa área permanece gélida, mesmo durante o verão. Entretanto, o mal não se restringe ao porão. Os moradores tiveram suas luzes acesas e apagadas no meio da noite. Muitos também tiveram experiências com uma figura sombria que aparece do nada. Às vezes, ele não é muito mais do que uma sombra sem forma específica, movendo-se como se estivesse rastejando pela parede. Em outros momentos, ele é mais sólido, embora um pouco distorcido. 3 elementos permanecem constantes no relato, entretanto. Seu rosto nunca pode ser visto. Ele é sempre descrito como um homem e aparece no canto do quarto dos residentes no meio da noite, permanecendo imóvel como se estivesse os observando. Outra região que parece ter atividade paranormal é a floresta que cerca o antigo hospital. Testemunhas relatam ter ouvido gemidos e pedidos de socorro. Sons inexplicáveis de batidas também foram ouvidos. Algumas pessoas avistaram luzes estranhas e sentiram correntes de ar gelado entre as árvores. Um cemitério situado nas instalações do hospital também é considerado assombrado. A história dessa assombração começou quando um paciente, em uma noite qualquer, fugiu de seu quarto e, cansado demais para prosseguir, se refugiou nesse cemitério. Ao se agachar perto de uma lápide, ele sentiu um arrepio gelado apertando seu ombro. Pensando que havia sido descoberto, ele se ergueu e estendeu os braços, porém, não encontrou ninguém presente. 1 minuto depois, uma voz sussurrou em seu ouvido: "Por favor, retire-se." Aturdido, o homem retornou à cama do hospital. Posteriormente, percebeu um grande hematoma em seu ombro, exatamente onde sentira a mão. Ao longo das décadas, pacientes e membros da equipe avistaram diversos espíritos nas instalações do hospital. Uma visão típica é a de um homem trajando branco no 3º andar. Ele é visto percorrendo o corredor, com testemunhas alegando que sua figura se materializa e desvanece, ou simplesmente desaparece. Ainda mais perturbadoramente, ele é avistado movendo-se lentamente ao longo da parede, ocasionalmente como uma sombra sem rosto. Uma figura ou sua forma completa são observadas caminhando pelo corredor com aparente fúria. Residentes mais recentes do hospital estadual afirmaram ter visto essa figura nos cantos de seus quartos, observando-os. Sua cabeça emerge das sombras ou permanece sem rosto. Essa forma se desvanece quando as luzes são acesas. Algumas conjecturam que isso seja o próprio diabo, à espera da próxima vítima para um possível sacrifício. Assim como em qualquer edificação onde indivíduos foram submetidos à tortura ou encontraram a morte, especialmente ao longo de muitas décadas, começaram a surgir crenças relacionadas a aparições de fantasmas que assombram essas estruturas. Essas crenças se proliferaram ainda mais após a exploração das ruínas por muitas pessoas, às vezes utilizando a palavra código explorar como sinônimo de sair, se divertir, consumir álcool, fumar maconha, e o compartilhamento de suas experiências sobrenaturais. Outras atividades relatadas no hospital incluem luzes que se acendem e apagam sem explicação, portas batendo e áreas de intenso frio. Outro fenômeno frequentemente relatado são os gritos horríveis e desencarnados que ressoam pelos corredores do hospital. São gritos arrepiantes e que fazem o sangue gelar nas veias. Gritos de socorro e soluços também são ouvidos ao percorrer o hospital. Essas aparições assustadoras se estendem até as florestas ao redor. Todo o campus é considerado assombrado. O Hospital Estadual de Taunton é até conhecido como o asilo mais assombrado da América, e há quem diga que até mesmo o próprio diabo se internou lá. O hospital está em uso contínuo desde sua inauguração no século XIX. A maior parte do edifício original foi consumida pelo fogo, desabou ou foi demolida. Na década de 1990, o hospital e seus arredores foram oficialmente registrados no Registro Nacional de Locais Históricos.
Naquele ano, mais precisamente em 1975, a parte principal do hospital foi fechada e abandonada por completo, restando apenas pequenas seções em operação. Muitos asilos em todo o país agora estão abandonados, e suas histórias sombrias são apenas uma mancha na história da América. Uma localidade independente para indivíduos com problemas mentais, com o passar do tempo, a quantidade de pacientes em Taunton aumentou, juntamente com a negligência e os abusos inevitáveis que se seguiram. A população diminuiu, e muitos dos edifícios chegaram a um estado de deterioração tão avançado que foram fechados na década de 1970. Os terrenos ainda estão em uso, e alguns edifícios permanecem acessíveis, incluindo unidades forenses psiquiátricas destinadas a jovens infratores, com distúrbios mentais graves e comportamento violento, a última das quais se envolveu em um tumulto em 2007 que exigiu a intervenção policial. O que, como você saberá, se já trabalhou em um ambiente semelhante, significa que a situação evoluiu a um ponto onde estava muito, muito além do controle de qualquer pessoa. Além desses poucos edifícios, Taunton é um local sem identificação onde repousam as evidências de crimes cometidos pela medicina e pela ciência. Em muitos aspectos, essas são provas contundentes que incriminam a própria natureza humana. Atualmente, o Hospital Estadual de Taunton e sua área circundante fazem parte do registro de locais históricos, embora a maioria dos edifícios originais tenha sido demolida ou destruída por incêndios. Se você acredita em assombrações ou não, a história desses hospitais psiquiátricos serve como um lembrete sombrio das práticas do passado e da importância de tratarmos as pessoas com doenças mentais com dignidade e respeito. Enquanto algumas pessoas acreditam que locais com um passado sombrio podem atrair energias negativas, outras veem essas histórias como lendas e mitos. É difícil dizer com certeza se as aparições relatadas são reais ou apenas produtos da imaginação das pessoas. O Hospital Estadual de Taunton possui uma história rica, repleta de momentos sombrios e mudanças significativas ao longo dos anos. Embora não seja possível confirmar a veracidade dessas histórias, elas acrescentam uma camada adicional de mistério à história do Hospital Estadual de Taunton. São relatos que têm ecoado ao longo do tempo e continuam a intrigar aqueles que exploram a história dessa instituição e suas instalações abandonadas. Independentemente de acreditar ou não em fenômenos paranormais, é inegável que o hospital desempenhou um papel importante na história da saúde mental nos Estados Unidos e serve como um lembrete das práticas do passado que esperamos nunca mais se repetirem. Então, qual é a sua opinião? Você acredita que os hospitais psiquiátricos possuem uma aura de assombração inata? Será que toda a energia negativa acumulada ao longo dos anos pode ter se infiltrado nas terras ao redor do hospital? Deixe nos comentários. Obrigado por assistir. Se você gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações para ficar por dentro das novidades. Até a próxima!